Muito bem. E vamos então para o primeiro tema de hoje. Ter cuidado com o colesterol é um dos conselhos que nós mais ouvimos repetir por parte dos médicos que nos acompanham. Mas provavelmente ficará muito admirado se eu lhe disser que, se calhar, o colesterol não é assim tão mau como nós imaginamos. Razão pela qual nós hoje convidámos alguém especializado na matéria, o Dr. Manuel Pinto Coelho, que é médico especialista em anti-aging e que hoje nos faz companhia. Olá, Sr. Boa tarde. Bem-vindo, um grande aplauso. Bom, eu para já vou-lhe pedir que nos explique e da maneira que entender o que é isto do colesterol. Pois já vamos saber se é bicho-papão ou não, mas o que é isto do colesterol? Muito bem. Antes de explicar o que é isto do colesterol, antes de tentar explicar se é bicho-papão ou não, eu tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer uma brincadeira no plano do simbólico, meramente, que é o seguinte: a única vez que estive consigo, noutras circunstâncias, ofereci-lhe uma flor. Estamos no princípio do ano, faço questão de voltar a oferecer uma flor. Ai, que simpático, muito obrigada. Obrigada. Desejando-lhe um bom ano. Ainda por cima rosa, que é a minha flor preferida. É? Não sabia. Muito obrigada. Sucesso pessoal e profissional. Muito obrigada. Tudo corra bem consigo. Por acaso foi há uns anos nasci que também me ofereceu uma flor, eu lembro. Foi nessa circunstância que eu lhe ofereci a flor. Exatamente. Ora bem, o colesterol então, devo dizer que o governo dos Estados Unidos recentemente publicou um comunicado dizendo que removeu o colesterol da lista negra. O colesterol não faz mais parte dos nutrientes preocupantes para o governo dos Estados Unidos. Portanto, isto cai que nem sopa no mel, para a minha convicção desde há muito tempo, plasmada neste livro, que vamos lá ver, eu não posso contar tudo quanto está aqui, senão ninguém me compra o livro. Mas pode explicar alguns dos conceitos. Eu abro levanto um bocadinho o véu e pronto, não é? Porque senão o meu editor fica tramado e eu também. Mas vamos lá ver, o que é que se passa com o colesterol? O colesterol, na realidade, há uma série de falsos conceitos sobre o colesterol. A começar pelo bom e o mau colesterol, que não faz sentido nenhum. Mas existe ou não um bom e mau colesterol? Não, existe só um, que é o colesterol total. Depois, como o colesterol não se consegue mexer, precisa de boleia, precisa de apanhar um táxi ou um Uber, que é o que está agora na moda. Como tal, esse táxi ou esse Uber é o HDL e o LDL, dito mau e bom. Mau, não percebo porquê, porque transporta do fígado, onde ele é segregado, onde ele é produzido, para os tecidos, chamado LDL. É uma proteína chamada Low Density Lipoprotein. O bom, que faz o papel simpático de agarrar no lixo e levar de novo à fábrica fígado para ser reciclado. Como faz esse papel simpático, chamam-lhe o bom colesterol. Como nenhum nem outro são colesterol, são proteínas, são táxis. Mas deixe-me dizer ainda, Fátima, se me permite, em relação ao comunicado do governo americano. O comunicado é bem claro, explicando como é que surge esta ideia extraordinária que tem molestado tanta gente. Mas há anos, há décadas que nós ouvimos dizer que o colesterol... A maioria das pessoas pensa que é um pesadelo ter colesterol alto e toma um grupo de medicamentos chamados estatinas para o baixar a todo o custo. E isso já se vai ver, o livro diz o que é que se passa com esse grupo de medicamentos. Então, o que é que o governo dos Estados Unidos diz? Que esta ideia nasce de um estudo absolutamente fraudulento, que é o Framingham Heart Study. Os dois autores do estudo, Thomas Mann e William Castelli, declaram perentoriamente que é a maior farsa, a maior fraude científica de todos os tempos. Mas como é que Esse estudo decretou que as gorduras e o colesterol é que eram os maus da fita e que entupiam as artérias. Errado, porque o que é o mal da fita é realmente o açúcar e não, na realidade, o colesterol. Ou seja, a indústria açucareira ficou felicíssima da vida porque ficou com as portas escancaradas de par em par para hoje, enfim, o açúcar tem o papel que tem na nossa sociedade, não é? E, na realidade, o colesterol e as gorduras ficaram como os maus da fita, como os vilões. Na realidade, não é o trombo, portanto, aquele obstáculo que obstrui as artérias e que está por trás daqueles acidentes vasculares cerebrais. O colesterol só lá está representado em cerca de 10%. O que é que se passa? A túnica interna da artéria, isto é o governo dos Estados Unidos que o diz, também, como uma Fátima de calcular, isto fiquei radiante, porque não só o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia já tinha chamado alguma da atenção, o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia Região Norte, professor Lopes Gomes, prefaciou-me o livro. E o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia Região Centro, professor Políbio Serra e Silva, apresentou-me o livro. Portanto, eles já chamam a atenção que, na realidade, o colesterol pode não ser tão mau como o pintam, como aqui está realmente aqui escrito. E então, na realidade, o que é que se passa? Esse obstáculo é produzido essencialmente por uma abrasão, por uma feridas mínimas microscópicas que acontece na túnica íntima da artéria, que é aquela que contacta intimamente com o sangue, que forma um novelo.
de fibras, com fibrina, com plaquetas, com ferro e também com colesterol. Oh, Fátima, o colesterol é uma espécie de bombeiro que acode ao local do sinistro, tipo penso, que depois é conotado como bandido, como vilão. É a mesma coisa que ver um assalto, passa alguém com ar assim mais ou menos manhoso, o polícia agarra nele porque suspeita que ele é o gatuno, leva-o dentro quando o desgraçado não tinha nada a ver com aquilo, ia só a passar por lá. O colesterol é exatamente a mesma coisa. O colesterol é-nos vital. Para quê? É o colesterol que forma a membrana das células, é o colesterol que nos dá as nossas hormonas. Eu digo neste livro que o colesterol é o bisavô de todas as hormonas. Aliás, eu disse no livro anterior, no livro sobre hormonas, O Sumo da Vida, eu já chamei a atenção para isso. O colesterol, além de entrar na constituição da membrana da célula, das bainhas de mielina, que conduzem fluxo nervoso uns neurónios para os outros, é o bisavô de todas as hormonas. Todas as nossas hormonas vêm do colesterol. Colesterol, pregnenolona, DHEA, progesterona e do DHEA a testosterona e estradiol. Mas espera que eu agora até estou um bocadinho baralhada. Espera. Então, mas aquilo que... vamos lá ver. Eu e as meninas devemos estar todos baralhados lá em casa também. Aquilo que eu ouvi toda a vida dizer, tenho agora que fazer, não é de advogado, mas preciso questionar. Toda a vida ouvi dizer colesterol elevado, maior risco de infarto, maior risco de acidente cardiovascular. Fátima, houve um estudo, houve um trabalho de televisão muito bem feito não pela TV, por uma estação concorrente, chamado Colesterol, a Grande Farsa, em que demora 1 hora um programa, em que a quantidade de cientistas que foram auscultados, parece que foram ouvidos para esse programa, no fim o jornalista pergunta qual era o valor de colesterol deles, nenhum deles sabia qual era o seu valor de colesterol. Portanto, quer dizer, o colesterol de per si, só por si, já ninguém liga nenhuma. Porquê? Porque, na realidade, chegou-se à conclusão que o colesterol é uma substância fundamental para a nossa vida. Senão, Fátima, se 75% do colesterol é produzido pelo fígado, então acha que o fígado ia produzir uma substância que nos fizesse mal? Não faz sentido nenhum. 25% do colesterol está no cérebro. O que é que acontece com as pessoas que tomam medicamentos, esse grupo de medicamentos que não quer especificar muito, que eu não quero entrar por aí, mas esse grupo de medicamentos muito conhecido, vende-se mais esse grupo de medicamentos que antidepressivos, ansiolíticos e analgésicos em todo o mundo, para ter uma ideia. É dos medicamentos que mais vendem em todo o mundo. Veja lá o que é que o tal Framingham Heart Study conseguiu esta coisa extraordinária. Enfim. Então, mas quem toma esses medicamentos, o que é que lhe acontece ao cérebro? Se 25% do colesterol está situado no cérebro, se a pessoa se toma um medicamento para baixar o colesterol, logicamente, problemas de cognição, desmemoriação, casos de Alzheimer cada vez mais, porque pessoas, na realidade, tomam algo para baixar uma substância que é fundamental, que 25% dela está realmente no cérebro para os nossos processos cognitivos. Ela é fundamental. Se ela baixa, acontece isso. Com as hormonas é a mesma coisa. Nós, a partir de determinada idade, dos 25, 30 anos, temos um déficit de produção hormonal de 1 a 2% ao ano. Nós, aos 50 anos, temos metade das hormonas que temos aos 25. Por isso é que funcionamos pior. Não só nisso que estão aí a pensar, na parte sexual, que é importante, sem sombra de dúvida, mas em tudo. Mas todas as outras. As hormonas são o sumo da vida, como os brasileiros dizem com alguma graça, eu pus na capa do meu livro sobre hormonas. Se temos esta desgraça que é assistir a um déficit de produção gradual, todos os anos, de 1 a 2% ao ano. Se aos 50 temos metade que temos aos 25, se ainda por cima, não satisfeitos com esta desgraça, vamos à fonte das hormonas, da nossa querida testosterona que nos dá o desejo sexual e aquelas coisas todas fantásticas. E a saúde cardiovascular e a memória também. E damos uma talhada, então a desgraça é completa e total. A quantidade de gente que toma esse grupo de medicamentos que tem a libido completamente em baixa, a Fátima nem passa pela cabeça. Eu passo por todos os dias na minha clínica. Recebe muitos pacientes. Mas então deixe-me agora colocar-lhe outra questão. Se nós temos uma alteração hormonal, há efeitos no nosso corpo, em todos os aspectos, não é? Todos os aspectos. Pronto, se temos uma alteração hormonal. E eu pergunto, e é indiferente ter o colesterol a 180 ou a 360, ou o que for? É indiferente? Ora bem, ótima pergunta. As duas contas que se fazem, o colesterol total, só a conta do colesterol total já ninguém liga nenhuma. As duas contas que se fazem, que eu falo no meu livro, é HDL, que é considerado idiotamente o bom colesterol. A dividir pelo colesterol total deve estar sempre acima de 24%. E os triglicéridos, a dividir pelo HDL, deve estar para baixo de 2. São as duas frações que contam. Isto para responder à sua pergunta. Se a pessoa tem colesterol total elevado, na ordem dos 280, mas tem um HDL de 80, está tranquilíssima, porque 80 a dividir por 280 dá para cima de 24%. A pessoa está tranquila. Mesmo que estas, uma ou as duas frações estejam desequilibradas. Não é tomando um grupo de medicamentos, como esse que eu me referi há pouco, que está carregado de efeitos secundários, daí a polémica tremenda que eu falo aqui no meu livro. O meu livro, atenção,
eu chamo a atenção para isto. No meu livro, quem ler o livro e achar que faz sentido o que está no livro, nunca por si próprio deve tomar qualquer decisão de deixar de tomar, no caso de estar a tomar, esse medicamento sem consultar o médico assistente. Porque o médico assistente, melhor que ninguém, sabe a realidade do momento, não sou eu que... Mas o doutor sabe que amanhã muita gente que esteja a ouvir isto vai ser uma polémica. É questionar o seu médico e, ao Fátima, já agora deixa-me dizer, não é muito ajuizado a minha parte de ser isto, mas pronto, olha, já estou velho demais para mudar. É uma das razões que muitos dos meus colegas realmente não ficam com esse sorriso lindo quando ouvem falar de Manuel Pinto Coelho. É porque, na realidade, antes ninguém os questionava de coisa nenhuma, a pessoa passava a receita... E agora questiona. Então parece que há aí quem diga que não sei o quê. Isso é muito desagradável. Eu também achava uma chatice de todo o tamanho ter agora os meus doentes a fazerem perguntas atrás de para as quais eu não estava à espera. Percebe? É um pouco isto. Porque, na realidade, é uma falsa questão. O colesterol é, na realidade, tudo aquilo que eu lhe disse. Além daquilo que eu lhe disse, constituir a membrana solar, as banhas de mielina... ser do colesterol, o bisavô de todas as hormonas, é ele que produz também ácidos biliares e ácidos gordos. O colesterol é fundamental. E por isso o governo dos Estados Unidos, em retirou então da lista negra. Tirou o colesterol da lista negra. Já não é mais um nutriente então preocupante. E põe o dedo na ferida, que é o vilão. O açúcar. Porque não é a gordura que faz gordura, é o açúcar que faz gordura. Então a boa gordura é-nos fundamental. A gordura do tempo do homem do Paleolítico, do tempo da Idade da Pedra, não havia açúcar, porque o açúcar aparece com a agricultura há 10 mil anos atrás. É verdade. Com a agricultura entra o açúcar, os cereais e os laticínios. Antes disso, não havia agricultura, não havia açúcar, não havia nada disso. O que é que o homem do Paleolítico fazia, que vivia mais ou menos o mesmo tempo que nós, e a medicina praticamente era inexistente naquela altura? A alimentação era essencialmente aqui à custa de quê? De proteínas, de gorduras, das boas gorduras. Perguntar-me quais são as boas gorduras, eu tenho todo o gosto em dizer. É a boa carne e peixe. O peixe, essencialmente, sardinha, cavalo, anchovas e salmão. O salmão, quando é do Alasca, que é o salmão de aquário, é uma tanca completa, mas não é a mesma coisa. É o ovo, é o abacate, é o azeite, é os nozes e as amêndoas e é o coco, o fantástico coco. Tem as boas gorduras, que são as gorduras ricas em ômega 3, que são anti-inflamatórias e anticoagulantes. Estou feliz, é a minha alimentação. Então, por isso é que está essa brasa que está... Por isso é que está esse espetáculo que está... É porque realmente faz as coisas bem feitas, além do exercício que seguramente tem que fazer para ter esse corpinho, tem que fazer exercício. Mas, portanto, a realidade é esta. Não faz sentido. E realmente a ideia do livro nos chama a atenção de novo. Quem toma medicamentos para baixar o colesterol, nunca na vida os deve deixar de tomar de um dia para o outro. Deve fazer sempre, em conversa com o seu médico assistente, se optarem por essa saída, fazer um desmame do que está a fazer e perguntará, reparando aquilo que estava a dizer até, mas se ele tiver realmente mesmo aquelas duas equações estiverem alteradas e tiver que fazer alguma coisa, então pois muito bem. Então vamos baixar o colesterol, mas não à custa de moléculas que nos arradam completamente a vários níveis. Quais são essas situações? Essencialmente o regime. Já o Hipócrates dizia que o alimento é o nosso principal remédio. E qual é que é o regime que nos baixa o colesterol? Ora, eu vou de quando estou a dar consulta na minha clínica. Então, 100 gramas de abóbora menina, faz um mix, mistura sem água, um copo, 15 minutos antes do pequeno almoço. Um dente de alho, meio abacate ou dependendo do tamanho. Couve portuguesa, grão de bico, ervilhas e toranja. Um regime que inclua tudo isto quando estou a dizer baixa o colesterol. Se ainda por cima juntarmos ômega 3, 2,5 gramas tomados ao pequeno almoço. Se for um ômega 3 bom, do crilóleo que vem do Alasca, melhor ainda. Curcumina, 500 miligramas, 1 grama, está a dizer que já conhece isto. Estou mesmo a ver que já conhece isto. Não, por acaso não conheço, estou-me a rir porque conheço as substâncias todas. Vitamina B3 e B5 e vitamina E, 400 unidades internacionais. O conjunto disto que eu lhe acabei de dizer baixa o colesterol e pode ter a certeza que a pessoa não fica carregado de efeitos secundários, que era o que acontecia se fosse pelo outro lado. Não quer dizer que o outro medicamento que não faça falta. Quer dizer, é preciso ter cuidado a estas coisas. As estatinas têm realmente aplicação em determinadas circunstâncias. Um infarto de miocárdio recente, a pessoa deve, na realidade, tomar estatina, mas não por baixar o colesterol, pelo efeito anti-inflamatório que essas moléculas têm. A vantagem das estatinas é pelo seu efeito anti-inflamatório, não é por baixarem lá o desgraçado do colesterol que não tem realmente nada a ver. Deixa-me só reforçar para não... Porque eu gosto Agora, o problema é que as pessoas tomam durante a vida inteira. E muitos colegas meus ainda dizem que o doente tem que tomar
aquele grupo de medicamentos a vida inteira, que é uma coisa que me faz a maior das confusões. Já vamos voltar ao ponto onde estávamos, tinha a ver com a alimentação, mas só para reforçar um ponto que há pouco o Sr. tocou e que eu acho que é muito importante, alertar os nossos espectadores que isto não é uma indicação para chegar e deixar de tomar a sua medicação por iniciativa própria e de um dia para o outro, acompanhado pelo seu médico. Perguntar ao médico assistente, exatamente. porque é o médico com assistente muito que cuidado. conhece o doente, não sou eu que não faço ideia nenhuma quem são as pessoas que estão a tomar esse tipo de... Fazem, aqueles que me consultam a mim e aos meus colegas lá da clínica. Pronto, agora, ter cuidado com isso. Não é ouvir... Agora vou e deixo, faz pronto, já sentido está que ele diz, eu vou deixar de tomar isto. Não. É tão perigoso quanto a automedicação. Não, porque para deixar de tomar tem que fazer o desmame e tem que ser sempre com controle médico. Estávamos a falar na proteína, animal, boa, Pronto. mais. Muito bem. A boa proteína, boa carne e um bom peixe, branca ou vermelha. Oh, Fátima, eu prefiro mil vezes mais uma carne vermelha. Se for ali uma carne mirandesa, barroçã, em que os animais só se alimentem de erva e que não estejam carregados de hormonas. Galinhas que vêm do aviário criadas em 3 meses. Uma galinha criada de aviário e peru cheio de hormonas e de antibióticos, branquinha, mas uma tanga de uma carne. Enquanto a vermelhinha, que na realidade pode não ser da boa branca, é fantástica para mim. Portanto, ter sempre atenção quem são os pais da criança. Interessa mais saber quem são os pais do que propriamente saber se aquilo E privilegiar o biológico, quando é biológico e orgânico, sério, não é? Que é mais caro, porque a pessoa tem mais ou menos a garantia que aquilo não está cheio de antibióticos e de hormonas e de água. Boas gorduras, dizia eu, aquelas que eu referi, que têm todo o gosto em repetir. Coco, ovo, até 5 por dia. Mesmo pessoas que têm colesterol elevado. Até 5 por dia? Até 5 por dia. Se Fátima disser, eu tenho que ter cuidado porque eu tenho colesterol um bocado elevado. Sabe o que é que eu lhe diria? Então coma 6. Porque na realidade não há estudo nenhum, nem do Taiwan, que diga que de facto que o ovo que aumenta o colesterol é ficção, não é sustentada na base científica nenhuma. Para lá ver, não só este livro, como o livro anterior das hormonas, eu tenho cuidado, porque sei que vou muito contra a corrente. E como tal tenho que ter cuidado. Tenho uma casa, não é? Eu não sou uma casa. Sim, mas por alguma razão, o doutor, em 2017 foi o autor mais lido, o autor de não ficção mais lido. Quer dizer, que é sinal que há muita gente que efetivamente tem vontade de perceber se é efetivamente assim. Dá muito prazer. Sei que foram mais de 100 mil pessoas a tomar contacto realmente com as coisas que lá estão. Dá-me prazer, porque na realidade estou a fazer aquilo que nos dá prazer fazer, que é ajudar o próximo. Claro. O dinheiro paga muita coisa, mas isto não paga. O gosto, a gente saber que está a ajudar aquele rapaz que eu falei ainda há bocadinho, que até fixei o nome, Nuno Gonçalves, que diz que modificou a sua alimentação e que tinha dores em todo lado. Eu já não tenho dores em lado nenhum, que até pensa mais clarinho. Eu sei porque eu tenho duas pessoas amigas que são acompanhadas por si e também fizeram o mesmo relato. Por isso é que... Aquilo que o Nuno Gonçalves diz é uma coisa que realmente que nada me regozija mais, quer dizer, e é isto que me anima, que me alimenta. Mas tem que brincar consigo. Deve haver muitos colegas que se enervam muito consigo. Não, há muitos colegas que não se enervam comigo, porque a maioria deles enervam comigo. É o contrário. Os colegas que não se enervam comigo é exceção, Fátima. É o contrário. Desculpa. Há alguns médicos que não se enervam comigo. Tomaria eu que se fosse verdade que havia alguns médicos que se enervavam. A maior parte enerva-se. Porque, na realidade, é aquilo que eu disse, eu acho que é isto. Não me move qualquer animosidade contra eles, porque quando a coisa não ultrapassa os limites, quando a coisa ultrapassa determinados limites, e se vem para a praça pública dizer barbaridades, aí a coisa muda a figura e aí o assunto vai para quem de direito e... Antes de voltarmos ao açúcar, que eu não quero perder o fio à meada, falámos na carne, nos ovos, legumes, leguminosas, isso é importante? É ótimo, melhor que há. O regime paleolítico, aquilo que eu disse que as pessoas viviam mais ou menos o mesmo que vivem hoje sem medicina, carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas. As leguminosas são extraordinárias, mas ter cuidadinho com as leguminosas secas, feijão, grão e ervilhas, lentilhas e favas e lentilhas, porque essas 2 vezes por semana. Porquê? Porque tem amido. E aquilo que engorda mais é o amido e é a frutose. O amido está pão, batata, arroz, grão, feijão, ervilhas, lentilhas e favas, e a frutose está nas frutas mais ricas em frutose, com um índice glicémico mais elevado. Que são variadíssimas, enfim, são variadíssimas. Eu prefiro dizer quais aqueles que têm um índice glicémico mais baixo, são aqueles que melhor nos fazem a saúde. Que é os frutos vermelhos, morangos, framboesas, amoras, mirtilos, groselhas e romãs. Romã é o melhor fruto do mundo. Abacate e maçã, que tem 36 de índice glicémico só. Essas são as frutas que têm menos frutose, portanto têm um índice glicémico mais baixo, portanto dá-nos aquilo que a gente precisa, essencialmente fibra. Por isso é que eu não gosto tanto dos sumos, porque os sumos de fruta eliminam a fibra. E a fibra é fundamental não só para prevenir o cancro do cólon, para acelerar os processos digestivos e outros, como tal, a fruta é vital, mas se responder à sua pergunta, legumes tudo bem, mas essencialmente vegetais. Se nós comêssemos carne, peixe e ovos acompanhado com vegetais e deixássemos de lado o arroz, a batata, o pão e a massa, o arroz tem um índice glicémico mais elevado, tem 90 de índice glicémico, depois a batata tem 80. O açúcar branco só tem um índice glicémico de 75.
batata, como disse, 80, batata doce só 50 e a massa 40, mas, portanto, se fizermos uma alimentação... A batata doce, não? A batata doce tem só 50, a batata normal tem 80, portanto, antes batata doce que a outra batata. Mas, portanto, se nós recuperamos, se fizéssemos uma alimentação paleolítica, carne, peixe e ovos, com o prato cheio de legumes e vegetais, pode ter a certeza que a pessoa acabava de almoçar ou jantar sem fome nenhuma e não estava a perder peso, tinha uma sensação de saúde completamente diferente, tendo em linha de conta que não precisa de fazer 3 refeições por dia. Eu digo e repito, ainda bem que a Fátima, pelos vistos, não me está a mandar calar e está-me a deixar falar, para dizer que 3 refeições por dia é um disparate completo e total. Mas não precisamos tanto? De maneira nenhuma, caramba. Então, mas os nossos genes são iguaizinhos aos genes que havia no tempo lá do Homem da Pedra. Então quantas vezes é que temos que comer por dia? Oh, Fátima, os nossos genes só se modificaram 1%. Desde o tempo da idade do Homem da Pedra até hoje, só houve 1% de modificação. E naquela altura, a pessoa passava fome. Desde quando é que a seta estava sempre lá no bicho? Desde quando é que havia hoje os supermercados que há aí para a gente poder ir lá e poder comer o que quiser? Doutor, mas desculpe. A pessoa está habituada. A fome, o jejum intermitente é uma medida cada vez mais, e vai cada vez que se a Fátima me convidar para ficar todos os dias, vai ver que daqui a uns meses cada vez está mais implantado o jejum intermitente. É uma peça fundamental. Isso eu já ouvi para tratar vários nutricionistas situações gravíssimas, incluindo o cancro. Cada vez o jejum tem realmente uma palavra mais importante. Porquê? Porque não comendo, não havendo proteínas e hidratos de carbono, o corpo tem que mobilizar a gordura que tem dentro de si, nestes pneus da vida, e que como fonte de energia. E a proteína e o hidrato de carbono como fonte de energia, 4 quilocalorias por grama. A gordura são 9 quilocalorias por grama. Por isso é que a pessoa que não come, faz jejum, tem que mobilizar a gordura, fica todo contente porque perde peso, sente-se mais ágil, pensa melhor, aquelas coisas todas fantásticas. E ainda por cima sente-se com mais energia, porque são 9 contra 4. Eu digo isto tudo no livro Buscar no Avelho Receitas. Porque, na verdade, são realidades que a pessoa tem que conhecer. Toda a vida ouvi dizer muitas refeições, pouco de cada vez. Fátima, eu volto a dizer... Doutora, tenho direito a questionar. São iguais aos genes do antigamente. E só houve 1%. Mas o doutor faz quantas refeições por dia? 1, 2, ao domingo tento não comer nada, é o dia de festa da minha mulher, não tem de se preocupar comigo, estou para lá ler ou escrever. Não ou olhar come nada? Não, 24 horas. Não comer nada, claro que janto. Se a pessoa jantar no sábado e depois jantar no domingo, está 24 horas de Ai, jejum. já estou a sentir isso. Eu estou a ouvir, já me está a dar uma fome. O almoço, janta sábado e janta domingo. Portanto, não está dia nenhum sem comer. Come todos os dias, só que salta ao pequeno almoço e o almoço. Passa a vida na casa de banho, porque bebe-se 3 litros de água, se for no caso disso. O centro da fome e o centro da sede estão muito perto um do outro. Muitas das vezes nós pensamos que temos fome, temos é sede. Porquê? Porque bebemos 2 copos de água e passa-nos a fome. Leitura, tínhamos era sede. Isto acontece imensas vezes. E a pessoa fica toda contente, levanta-se no dia seguinte com menos 2 quilos. Percebe? 1,5 kg, 2 quilos, quando está 24 horas sem comer. E depois há as outras formas de fazer jejum intermitente também, para não ser assim tão radical, que é o 16-8, comer uma janela de 8 horas, entre as 11 da manhã e as 7 da tarde, ou entre meio-dia e as 8, e não comer lá para cá. Depois o 12-12, comer 12 horas, não comer outras todas, para não comer entre as 8 da noite e as 8 da manhã, ou 9 da noite, 9 da manhã, fora. Espera, vá devagar, que eu também preciso de tempo. É mais só... Doutor, vá devagar. Fátima, não ouça nada do que eu estou a dizer, continua a fazer o que tem feito, porque está lindamente. Pronto, mas... Não mexa em nada, continua a ir por aí. Eu estou a dizer, as pessoas que não são Fátimas Lopes da vida é que têm que ouvir aquilo que eu estou a dizer. Bem, mas eu estou em choque também. A quarta forma de fazer jejum é o 5-2. 5 dias é paleo, carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas, portanto, os hidratos de carbono por batata, arroz e fora, out, e 2 dias a 500 calorias. 500 calorias o quê? É comer um ovo cozido, por hipótese, de 6 a 6 horas, e o ovo do almoço e o ovo de jantar, uma boa salada. 500 calorias só. A pessoa realmente fica elegante e sente-se lindamente. Bom, a verdade é que eu há pouco dizia, não estou a dizer isto para ser simpática. Eu tenho 2 amigas que estão a ser acompanhadas por si. Foi uma diferença tão grande na qualidade de vida delas, na saúde, na elegância e no tudo, que eu realmente, pronto. Saúde, nem estou a falar da questão estética, de saúde, efetivamente. Bem, agora tenho que meter consigo, vamos voltar ao açúcar, veja lá, doutor, porque eu a seguir vou falar dos doces do Algarve e do Alentejo. Mas há doces extraordinários. Com umas doceiras maravilhosas. Há doces extraordinários. Não prove enquanto cá estiver, só quando sair do estúdio é que Mas é que há adoçantes notáveis que dão um sabor como
passa perfeitamente para açúcar e que não tem o índice glicémico do açúcar, não tem as calorias do açúcar. O stevia, por exemplo, ou a stevia, é um adoçante extraordinário. Há imensa gente que faz bolos com stevia, e são bem bons. E que são ótimos e não tem realmente o índice calórico, não tem o índice glicémico, que tem o açúcar e a pessoa pode ficar com esse físico fantástico. Então, mas quer dizer, o açúcar é que é o bicho-papão, açúcar. Porque eu repito, em relação aos acidentes cardiovasculares, é o açúcar que provoca a erosão na túnica íntima das artérias, que é o tiro de partida para a aglomeração de fibrinas, de plaquetas, de ferro, de uma série de coisas e também colesterol, numa porcentagem... Que depois entopa ali, não é? Claro, mas o mal da fita, o que desencadeou o processo, não foi o colesterol, é o tal bombeiro que vai ao local de incêndio, mas é que há os bombeiros malucos que às vezes também fazem incêndios, também provocam incêndios. A maioria dos bombeiros não provocam incêndios, a maioria dos bombeiros ocorrem ao lugar de incêndio para ajudar a apagar o fogo. O colesterol ajuda a apagar o fogo. O colesterol é uma espécie de penso que vai ao local do acidente, leia-se, provocado pelo açúcar, tentar apagar o fogo. Isso é o que o colesterol faz. Mas deixe-me aqui acrescentar outra questão à pergunta. Quando falamos de açúcar, falamos apenas do açúcar como as pessoas o imaginam de colher ou falamos de outros tipos de açúcar que estão nos produtos industrializados? Ora bem. É porque há muito açúcar escondido. Ora bem. É isso, Fátima. Não é só o da colher. O açúcar escondido, o próprio sal refinado de mesa, tem açúcar. Ou seja, tudo tem açúcar. Para quê? Porque o açúcar não há nada mais aditivo que o açúcar. É completamente viciante. Há quem considere que é mais eficiente que a heroína. O açúcar é extremamente eficiente. Como tal, são técnicas, por isso é que se diz produtos processados não, produtos aldrabados não, tudo quanto é naturalzinho da Silva é muito melhor, porque na verdade não tem essas técnicas de meter açúcar para a pessoa ficar mais dependente desse tipo de produtos. Portanto, a alimentação deve ser, tanto quanto possível, natural. E por isso é que as lojas de produtos naturais, biológicos e orgânicos vendem mais caro do que os outros, porque na realidade porque aquilo realmente tem que custar mais, porque não tem esse tipo de situações que noutros locais tem. Muito bem. Dizer aqui aos nossos espectadores, este é o segundo livro, o primeiro também foi um livro que teve muito sucesso. É o quarto. É o quarto. Peço desculpa. Ao Chegar Novo a Velho, que saiu a dia 1 de dezembro de 2015, que é o tal que a Fátima, por amabilidade, referiu que era o livro mais vendido em Portugal em 2017, livro de não ficção. O livro mais vendido foi do Dan Brown, que é um livro de ficção. O segundo foi o meu, Chegar Novo a Velho. O terceiro foi outro. Pronto. Depois apareceu um segundo, Chegar Novo a Velho, Receitas, que foi feito em parceria com a Camila Valli, que é uma coach de nutrição integrativa, não só muito talentosa, como muito bonita, que já vai na 7ª edição também o Raio do Livro. Depois o terceiro é o Chegar Novo a Velho, Hormonas, o Sumo da Vida, que na realidade explica o que é que as hormonas podem fazer para a nossa saúde. E o quarto então é esse, Colesterol, Mitos e Realidade, que eu tive o grande prazer de ter a figura de um médico ilustríssimo, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia Região Norte, o professor Lopes Gomes, a prefaciar, e o professor Políbio Serra e Silva, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia Região Centro, a apresentar. Muito bem. Doutor, olha, depois da sua conversa, eu acho que até precisamos de uma pausazinha para refletir um bocadinho. Verdade, meninas? Eu acho que precisamos de refletir em muitas coisas. Quero, acima de tudo, agradecer a sua presença. Obrigada por nos ajudar a refletir e a pensar as coisas. Às vezes nós deixamos de fazer perguntas e acho que isso não é bom, nem é positivo para ninguém. E desejar-lhe as maiores felicidades e os maiores sucessos. E foi muito bom revê-lo. Muito obrigado a ter vindo na sua pessoa e também que essa flor que simboliza o sucesso pessoal e profissional que eu quero para si. Muito obrigada. Obrigada. Um grande aplauso. Está-se bem.